Explicação sobre a estrutura de uma redação. A introdução de uma redação é a parte inicial do texto, onde são apresentados o tema e a contextualização. A estratégia de abertura da introdução tem como objetivo despertar o interesse do leitor. Utilizando um repertório sociocultural, como exemplos da cultura, universais ou tradicionais, para situar o tema no contexto da sociedade. Entenda que cultural é o conjunto de conhecimentos, crenças, costumes e práticas compartilhadas por um grupo de indivíduos. Universais. Características, comportamentos ou conceitos presentes em praticamente todas as culturas ao redor do mundo. Tradicionais práticas, costumes ou valores transmitidos de geração em geração dentro de uma cultura ou sociedade específica. Você pode utilizar uma estratégia de abertura em uma redação como uma citação, uma pergunta retórica ou uma estatística empatante. A tese é a apresentação da opinião do autor sobre o tema da redação. Nessa parte, é importante utilizar as palavras-chave do tema e estabelecer uma relação entre a redação e o problema abordado. Faça uma tese da seguinte forma. Escolha um posicionamento. Com base na sua reflexão, decida qual será o seu posicionamento em relação ao tema. Você pode concordar, discordar parcialmente ou propor uma solução alternativa. Lembre-se de que a tese deve ser clara e específica, evitando generalizações vagas. Seja assertivo. Formule a sua tese de forma assertiva, expressando claramente a sua posição em relação ao tema. Evite termos vagos ou ambíguos. A tese deve ser uma afirmação precisa que possa ser defendida ao longo do texto. O encaminhamento argumentativo é a etapa em que o autor apresenta um projeto de texto, com dois argumentos principais, chamados de argumento 1 e argumento 2. Esses argumentos serão desenvolvidos nos próximos parágrafos. Desenvolvimento 1. No desenvolvimento da redação, o primeiro parágrafo é destinado à apresentação do argumento 1. Nessa parte, o autor expõe o argumento de forma clara e objetiva, relacionando-o com a tese apresentada na introdução. Em seguida, é necessário embasar o argumento com informações, exemplos, dados estatísticos ou citações de especialistas. Esses embasamentos servem para fortalecer a argumentação e dar credibilidade ao texto. Após o embasamento, é importante fazer um aprofundamento argumentativo, ou seja, desenvolver o argumento de forma mais detalhada, apresentando diferentes perspectivas, contra-argumentos e refutações. Isso demonstra a capacidade do autor de analisar o tema de maneira crítica e ampla. Por fim, é necessário fazer um desfecho para o desenvolvimento 1, que pode ser uma conclusão parcial do argumento, uma síntese dos pontos abordados ou uma frase que reforce a relevância do argumento apresentado. Se você não sabe, síntese é a forma de resumir informações de maneira objetiva e concisa, destacando o essencial. Desenvolvimento 2, assim como no desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 segue a mesma estrutura. No segundo parágrafo do desenvolvimento, é feita a apresentação do argumento 2, relacionando-o com a tese da introdução. Em seguida, é realizado o embasamento do argumento 2, utilizando informações, exemplos, dados estatísticos ou citações de especialistas para respaldar a argumentação. Após o embasamento, é realizado o aprofundamento argumentativo do argumento 2, apresentando diferentes perspectivas, contra-argumentos e refutações de forma detalhada. Por fim, é feito o desfecho do desenvolvimento 2, que pode ser uma conclusão parcial do argumento, uma síntese dos pontos abordados ou uma frase que reforce a relevância do argumento apresentado. A conclusão é a última parte da redação, onde ocorre o fechamento do texto. Nessa etapa, é importante fazer um resumo dos principais pontos abordados nos desenvolvimentos, reforçando a tese apresentada na introdução. Além disso,
A conclusão deve apresentar uma proposta de intervenção. Vamos explicar como criar uma proposta de intervenção será essencial. Agente. O agente é a pessoa, instituição ou grupo responsável por realizar a ação proposta na intervenção. Por exemplo, se o tema da redação aborda a preservação do meio ambiente, o agente pode ser o governo, as organizações não governamentais ONGs, a população em geral, entre outros. Ação. A ação é o que será feito pelo agente para solucionar o problema abordado na redação. É a atividade que se propõe a realizar para promover mudanças positivas. Por exemplo, se o tema da redação é sobre a falta de acesso à educação, a ação pode ser a implementação de políticas públicas para a construção de mais escolas, a promoção de programas de bolsas de estudo, entre outras possibilidades. Meio-modo. O meio ou modo se refere à forma como a ação será realizada. É a maneira ou ferramenta utilizada para colocar em prática a intervenção proposta. Pode envolver recursos financeiros, tecnológicos, humanos, entre outros. Por exemplo, no caso da ação de construção de escolas, o meio ou modo pode ser a alocação de recursos financeiros para a construção e equipamento das escolas. Detalhamento. O detalhamento é a especificação de como a ação será executada. É importante fornecer informações mais detalhadas sobre os passos que serão seguidos, os prazos, os recursos necessários, entre outros aspectos relevantes. O detalhamento contribui para a clareza e viabilidade da proposta de intervenção. E finalidade. A finalidade é o objetivo ou propósito da ação proposta. É o resultado esperado com a realização da intervenção. Por exemplo, no caso da ação de construção de escolas, a finalidade pode ser proporcionar acesso à educação de qualidade para a população, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento educacional. Relacionada ao tema, com a indicação do agente responsável, a ação a ser realizada, o meio ou modo de execução, o detalhamento e a finalidade da proposta. Essa proposta de intervenção demonstra a capacidade do autor de pensar em soluções para o problema abordado na redação. Lembrando que essa é apenas uma sugestão de estrutura para uma redação, e cada autor pode adaptá-la conforme sua preferência e estilo de escrita. O mais importante é seguir uma organização lógica e coerente, apresentando argumentos embasados e uma proposta de intervenção realista e viável.